venha. A impressão que eu tenho é que se a igreja vier, vai ter que ser aqui na frente, aqui. Penso eu, né? Os 21 dias a gente começou ali, daqui a pouco lotou aqui. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pastor Ituaçu, presbítero Gabriel, que estão envolvidos com os jovens mais da nossa igreja. Deixa eu primeiro dar uma boa noite a todos vocês. Graça e paz, meus irmãos. Irmãos, sinceramente, eu estou preocupado com vocês. Ou vocês estão muito compenetrados, ou o almoço hoje foi forte, não é? Porque, irmãos, a gente tem que se alegrar no culto, não no sentido pirotécnico, mas nós devemos nos alegrar mesmo, porque nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha o amém. Esse amém, irmãos, sinceramente, o pregador já fica intimidado. Meus irmãos, nós viemos adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Graças a Deus. Já falaram sobre as mulheres hoje aqui? Isso, que coisa lamentável. Não vem com essa história, porque você está dizendo que é a minha responsabilidade. Mas eu quero pedir que as mulheres dessa igreja fiquem de pé, por gentileza. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Eu acho maravilhoso como vocês fazem. Primeiro, vocês têm uma elegância enorme de levantar da cadeira. Chegamos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A pergunta é: os homens hoje, os casados, os enamorados, os noivos, aqueles que ficam assim meio que, fizeram alguma coisa? Eita, eu ouvi não. Preocupante. Teve coragem de dizer na frente do marido não. Mas ainda não é meia-noite. Então eu quero parabenizar em nome do conselho da igreja, em nome desta igreja, a vida de cada uma das minhas irmãs, que são mulheres de Deus. Agora os homens, mas olha, redima agora, não é? Vamos aplaudir o nome de Jesus por essas mulheres lindas. Só os homens, as mulheres não batem palma não. Que maravilha. Deus abençoe vocês. Podem sentar-se. Vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus. Continuaremos na nossa série sobre o Deus dos montes e dos vales. Eu quero falar ao Kleber, o nosso maestro do nosso coral, que após o musical Paixão pela Vida, vocês terão 3 meses, no máximo 3 meses, de mobilizar todos aqueles que cantam, porque nós teremos um coral, esse coral já é lindo, agora imagina só, o coral cantando na abertura do Supremo Concílio da nossa igreja em julho. Então já estou convidando o coral da nossa igreja e também mobilizar outras igrejas nossas para que tenhamos aqui uma celebração linda no culto de abertura do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai acontecer no dia 26 de julho deste corrente ano. Então eu peço a você que, por gentileza, Kleber e Fernanda e os outros maestros, preparem, porque estaremos celebrando o nome do Senhor e agradecendo. De 4 em 4 anos o nosso Supremo Concílio se reúne, virão cerca de 1.600 delegados, onde trataremos sobre os rumos da nossa igreja. Por isso nós pedimos aos irmãos que continuem orando, e depois de abril, ou seja, depois do musical, vai haver uma grande mobilização de voluntários para o grande movimento. Outra coisa importante dizer a vocês é que depois do musical vai haver umas mudanças aqui internas no nosso espaço, e nós vamos pedir muita paciência dos irmãos. Os irmãos estão gostando do estacionamento? Não esqueça de continuar contribuindo com o projeto IP Manaus até o mês de junho, nós terminaremos no dia 31 de maio todas as nossas
construções. Já abriu a Bíblia? Lógico que não, não disse o texto. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículos 20 a 40. Quem abriu, diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 a 40. Diz assim a palavra do Senhor, e leiamos. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, e desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisom, e ali os matou. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua bendita palavra. Pedimos a direção, a iluminação, para que esta palavra possa reverberar, ecoar nos nossos corações, como uma palavra de exortação, de alerta, ó Deus, a quem temos servido nesta geração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor envolva-nos com a sua palavra, palavra santa e bendita, e que a sua palavra, tão somente ela, seja exposta, seja, ó Deus, uma palavra de transformação, de salvação, de restauração. Meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome este lugar com a sua benigna, abençoadora graça, e a sua glória se manifeste na autoridade da sua palavra. Fala, Senhor, conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Para compreendermos o que ocorreu no Monte Carmelo, precisamos primeiramente entender a gravidade da crise que Israel estava vivendo. A palavra de Deus diz que o rei Acabe, conhecido como o pior rei de Israel, um rei que se enveredou pela idolatria e pela apostasia, e tudo isso porque foi influenciada por uma mulher, a qual fez desta mulher sua esposa, uma sacerdotisa de Baal, filha de Etbaal, um deus cananeu. E a palavra de Deus diz que esta mulher então casa-se exatamente com este rei, o rei Acabe. O nome dela? Jezabel, mandona, capacidade de despersonalizar as pessoas, uma mulher devota do deus Baal, o deus conhecido como Deus da fertilidade, o Deus que cuidava e abençoava a agricultura. Então se associa Acabe a esta mulher, e não somente se associa a esta mulher, como também começa a viver, enveredar-se pela religião cananita, adorando também o deus Baal. Não somente Acabe levanta os ídolos e as imagens nos outeiros, nas montanhas da Judéia, como também ele adentra os ídolos na casa do Senhor. E por causa disso, o Senhor levanta o profeta Elias, o tesbita. Esse homem é chamado pelo Senhor para ir ao encontro do rei Acabe, e o confronta a ponto de Acabe olhar para Elias e chamá-lo de perturbador de Israel. E a palavra profética, num reino que estava em crise, alheio a Deus, indiferente a Deus, foi incisiva ao coração de Acabe. Quando Elias diz: por causa da tua idolatria, por causa do teu casamento, por causa da apostasia, você em rejeitar o Senhor, não cairá chuva, nem orvalho sobre Israel durante 3 anos e 6 meses. Esse relato nós encontramos em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Mas mais do que isso, o povo então entra numa crise profunda.
uma crise de fome, uma crise política, uma crise religiosa, uma crise social. E nesse estado de penúria e de sofrimento, o rei Acabe faz loucuras. Para você entender o sentimento desse rei e a capacidade de ser um rei com um coração extremamente maligno, ele manda o seu servo Obadias procurar água. Mas ele não busca água para matar a sede do povo. O grau de perversidade de Acabe era tamanho a ponto de buscar água para saciar a sede dos seus cavalos. Então esse é o nível. E então o Elias, o profeta, faz uma santa convocação, confronta Acabe para que ele convoque o povo, para que façam ali um encontro que iria determinar a história do povo de Israel. Onde é este encontro? No Monte Carmelo. O Monte Carmelo, que olhando de frente, quando estamos no monte, olhamos e vemos o Vale de Jezreel, também conhecido como o Vale do Armagedon, o Vale de Meguido. O Monte Carmelo tem aproximadamente de altitude 525 metros. E todo o povo de Israel, as 10 tribos, sobem exatamente no cume do Monte Carmelo. E ali tem uma cena. A cena é entre Elias, o povo, o rei e os 450 profetas de Baal, sem contar com os 400 profetas de Aserá. Porque se Baal era o deus da fertilidade, Aserá, que era esposa de Baal, também se manifestava nessa ideia da fertilidade. Mas o que nos chama atenção é que nesse texto são esses 450 profetas que vêm para um grande confronto. Um grande confronto. E para isso, diante de um cenário de seca, diante de um cenário de fome, diante de um cenário de indiferença espiritual, Elias convoca esta nação para resolver algo de maneira definitiva. Quem é Deus em Israel? Quem é Deus em Israel? Por isso, hoje, eu quero compartilhar com vocês o tema Monte Carmelo, o Deus que confronta e responde. Vou repetir: Monte Carmelo, o Deus que confronta e responde. E há 3 argumentos que eu quero chamar a sua atenção hoje. No versículo 21 a 22, nós iremos tratar sobre o dilema de um coração dividido. Nos versículos 23 a 29, nós iremos tratar sobre a resposta do único Deus diante do silêncio dos ídolos. E o terceiro argumento está no versículo 30 a 40. O fogo que cai sobre o substituto. Esses 3 argumentos nos chamam a atenção, e agora eu quero que você observe comigo, a partir do versículo 21 e 22, esta cena. O dilema de um coração dividido. Observe: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Acabe era rei das tribos do norte, as 10 tribos de Israel. Eles são convocados, todo o povo é convocado, e eles então vão para um monte, e se ajunta com eles os profetas também, os 450 profetas de Baal, submissos a Jezabel. E aí no versículo 22 nós observamos a seguinte expressão: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada
lhe respondeu. Há uma pergunta crucial nesse texto. Há uma pergunta crucial que Elias fez ao povo de Israel. E talvez esta pergunta, essa interpelação, ela reverbera ao longo da história, chegando até a mim e a você nesta noite. É como se nós estivéssemos no Monte Carmelo, e sendo confrontados no Monte Carmelo, há uma pergunta a se fazer: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E a palavra cochear nesse texto é a ideia de hesitar. Até quando vocês vão ficar hesitando? Até quando vocês vão ficar olhando para duas realidades? Até quando vocês terão duas cosmovisão de realidade de mundo? Até quando vocês vão continuar adorando a Deus, mas concomitantemente, simultaneamente, vocês vão continuar também adorando a Baal? É importante perceber isso, irmãos. Elias conclama o povo de Israel a sair da área cinzenta da indecisão. Elias convoca o povo de Israel a sair desta área cinzenta, essa área de uma certa neutralidade do ponto de vista de equívoco, de ações malignas, onde ficamos sobre o muro. É importante perceber que o povo de Israel não havia abandonado o Senhor completamente. Eles apenas queriam adicionar Baal, o deus da fertilidade, à sua lista de deuses, de adoração, de louvor. Então o objetivo deles era viver adorando dois senhores. Essa hesitação espiritual é sintoma de uma neutralidade perversa. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, ou desprezará ao outro. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor dizendo, através do profeta: eu sou o Senhor, este é o meu nome, pois não a darei a outrem, nem minha honra a imagens de escultura. Em outras palavras, Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, será que nós não podemos aprender alguma coisa com isso na nossa caminhada? Tem muita gente que continua dizendo: pastor, eu ainda temo ao Senhor. Pastor, eu sou de Deus. Pastor, eu pertenço a Deus. Mas ele continua flertando com o mundo. Mas ele continua flertando com as coisas do mundo. As riquezas, os prazeres, o hedonismo da vida ainda faz parte da sua caminhada. Tem muita gente que quer adorar a Deus, mas ao mesmo tempo não quer deixar este apego ao mundo. O texto aqui não diz que eles tinham abandonado completamente o Senhor, não. Eles continuavam ainda com a história desse Deus vivo e presente em suas vidas, mas eles queriam algo mais, um acréscimo na sua vida, na sua religiosidade. Talvez existam pessoas assim, que continuam no vale da indecisão, continuam dizendo: eu vou à igreja, eu gosto da igreja, eu me alegro em estar na igreja, eu gosto de ouvir a igreja, mas os seus ouvidos continuam com essa coceira do mundo, o atraindo, o levando. Não dá para servir a dois senhores. Não é possível viver um evangelho de parcialidade. O evangelho ele é radical. Se você é de Deus, tema a Deus e ande segundo os preceitos de Deus. Mas se você está flertando com outros deuses, então o sentido de obediência
deixa de fazer sentido. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Deus não negocia isto. Não há flexibilidade nesta relação, de ao mesmo tempo eu ser de Deus e continuar caminhando pelo caminho da prostituição. Se eu ser de Deus, eu continuar no caminho do adultério. Eu ser de Deus e continuar no caminho dos negócios escusos. Eu ser de Deus e ao mesmo tempo temer a Deus, mas não luto pela minha casa e pela minha família. Então a questão aqui não era que eles tinham a ausência de Yahvé na sua caminhada histórica. O problema aqui é que eles queriam adicionar mais um Deus na caminhada deles, o Deus da fertilidade, porque eles acreditavam nisso, de que se a colheita era boa por causa de Baal. E isso saiu da mentalidade cananita e entrou na mentalidade judaica, israelita. É a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes nós estamos levantando as mãos, cantando e adorando a Deus, mas ao mesmo tempo nós não abrimos mão de determinadas coisas que ainda nos prendem nos recônditos da nossa alma, que é a questão do pecado. E a pergunta que Elias faz ao povo é porque ele queria que o povo tivesse um coração completamente segredado ao Senhor, a Deus. Como está o seu coração? O seu coração, o nosso coração está dividido? Ao mesmo tempo, no domingo nós levantamos mãos, adoramos a Deus, declaramos quem é Deus, mas na semana nós somos um outro tipo de cristão e apenas o domingo é um domingo de fachada, mas durante a semana eu não tenho um testemunho vivo, ilibado, correto diante da sociedade, diante do meu patrão, diante dos meus empregados, diante da minha família, diante dos meus amigos, ou eu continuo vivendo essa vida meio com essas duas cosmovisões, uma visão de dizer: Senhor, Tu me alcançaste com a Tua graça, e ao mesmo tempo, Senhor, eu não consigo viver somente sendo um cristão nessa perspectiva de protestar e de confirmar minha fé, a minha confessionalidade a Deus, mas ao contrário disso, eu continuo ainda com essas duas realidades, esse dualismo, que na verdade é uma espécie de maniqueísmo, onde a gente adora a Deus, mas continua adorando a Baal. Deus nos confronta hoje, irmãos, para que entendamos que Ele não aceita ser mais um na nossa vida. Deus quer prioridade na nossa vida. Ele exige ser o centro, pois só Ele é digno de honra, glória, força, domínio, poder. Ele é a fonte da vida eterna. O segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto é um segundo argumento, que vai do versículo 23 a 29. Eu quero falar sobre a resposta desse único Deus que Elias está falando diante do silêncio dos ídolos. Preste atenção nisso. É muito claro a maneira pela qual o profeta, de forma pedagógica, vai ensinar o povo. Aqui está o contraste no Monte Carmelo, e esse contraste é profundo. De um lado vemos o desespero do esforço humano, gritos, rituais e automutilação. Os profetas de Baal representam a religiosidade que tenta comprar ou forçar a mão da divindade por meio de sacrifícios e de mérito pessoal. Quero ilustrar isso para você, à luz da Bíblia. Quando Elias questiona até quando eles vão cochear entre dois pensamentos, entre dois senhores, o texto diz que começa aqui uma pedagogia entre um Deus que fala e um Deus que não fala, entre um Deus que é profético, é incisivo na sua fala,
e um Deus que está em silêncio, de um Deus que desperta uma nação, porque fala e ouve, e um Deus que está completamente involucrado pela mudez, por não falar absolutamente nada. E aí nós temos uma cena, a apresentação de dois deuses, a apresentação de dois altares, e a apresentação de quem desce fogo sobre o altar. O texto diz que Elias manda que os profetas de Baal façam um altar, construam um altar. Eles constroem o altar, eles colocam lenha, e eles então começam a invocar, e ele diz: pode invocar. E eles começam de manhã até o meio-dia invocando a Baal. Ah, Baal, ouve o nosso clamor. Ah, Baal, fala conosco. Ah, Baal, responde-nos. E esse Deus está completamente silente. Esse Deus não fala absolutamente nada. Porque me parece que este argumento nós encontramos no Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? E aí ele diz que o Deus deles, os deuses cananitas, esses deuses todos, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, e tornam semelhante a esses deuses, tais quais o formam, o constroem, elaboram um projeto de construção. É exatamente isso que Elias está fazendo aqui. E eles ficam orando, clamando, e nada acontece, a ponto do profeta mesmo ironizar essa questão, dizendo: olha, clame mais alto, porque talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja preocupado com outras coisas e não está ouvindo o clamor de vocês. E quanto mais eles clamavam, mais eles entravam num processo de autoflagelação, automutilação, com lanças, facas e lancetas. Eles retalhavam os corpos em volta do altar, porque era uma maneira de se colocar num aspecto meritório, o desejo de ser ouvido através dessa autoflagelação. Meus irmãos, isso não tem muito a ver com o que a gente vê nos dias de hoje, de pessoas se esforçando, se esmurrando, de pessoas fazendo sacrifícios, de pessoas fazendo altares a deuses que não ouvem. Me parece que a igreja evangélica precisa ser despertada com relação a isso, porque a gente está tão envolvido por um falso, ou uma falsa espiritualidade, e que talvez nós, ao longo da história, perdemos a capacidade de crer de que o Deus que nós servimos, Ele ouve, Ele vê e Ele responde. Ao contrário disso, nós estamos entrando e mergulhando numa religiosidade, onde ser crente hoje é uma espécie de moda, de um modismo. Atores, atrizes, cantores, cantoras, falando de um Deus e ao mesmo tempo totalmente involucrado, envolvido no carnaval, que se dizem evangélicos, que professam o nome de Jesus,
mas vivem completamente na festa da carne. Mas isso é muito mais ainda sério, porque tem muitos crentes que simplesmente aderiram à igreja, mas não passaram por um processo verdadeiro de conversão. Tem muita gente que foram aderidos, passaram por um processo de adesão dentro da igreja, mas nunca tiveram um encontro real, genuíno com o Senhor. E todas as vezes que nós não passamos pela radicalidade do Evangelho, pela transformação, pelo arrependimento, a gente continua ainda fazendo altares ao Deus que não fala, que não responde. Eu não sei se você lembra, mas Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, é algo digno de nota, de nós percebermos e estudarmos. Diz a palavra de Deus de que antes de ir para Corinto, na sua segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa por Atenas. E ele, ao passar por Atenas, ele anda em Atenas, e em cada esquina que ele passava havia um altar a deuses. O politeísmo, a adoração de vários ídolos, era algo presente na caminhada, ou melhor, na perspectiva filosófica grega. Parece algo até paradoxal. A Grécia, o berço da intelectualidade, da filosofia, ao mesmo tempo com rudimentos e com coisas que parecem ser algo estranho de acreditar em vários tipos de deuses. Mas Paulo vai em cada um desses lugares, e ele então encontra um lugar que tem ali um nome, um altar dizendo ao Deus desconhecido. Ou seja, se esquecermos de algum Deus, para não esquecermos, vamos colocar mais um altar ao Deus desconhecido. É nessa hora que o apóstolo Paulo fala, tanto na Ágora como no Areópago, algo importante. Ele fala a respeito disso. Olha, eu percebi que vocês são um povo extremamente, demasiadamente afeitos à religiosidade. Mas eu passando e vendo vários nomes de deuses, encontrei um que não tinha nome, conhecido como Deus desconhecido. Lógico que havia um nome. Ele diz: é sobre esse Deus que eu quero apresentar para vocês. E ele apresenta um Deus que fala, que ouve, e um Deus que transforma. Ele apresenta Jesus. O texto aqui está dizendo de que esses profetas, eles estavam num processo de martírio, de automutilação terrível. Mas Baal não responde à oração desses profetas. Mas pense bem comigo, Elias também levantou um altar. Mas ele levantou um altar que estava em quê? Em ruínas. O altar estava em ruínas, e ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e constrói ali um novo altar. Talvez, irmãos, haja aqui uma aplicação para nossas vidas. Talvez o altar do nosso coração esteja em ruínas. Talvez no altar do nosso coração não esteja no centro dessa adoração o Senhor Jesus. A gente entra num culto e fica divagando tantas coisas, pensando na segunda-feira, e nós perdemos o senso do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cultuar esse Deus. Nós estamos aqui para passarmos por um processo de reconstrução do altar do nosso coração, que muitas vezes, ou talvez, ou porventura, esteja em ruínas. Como está a minha e a sua espiritualidade? Como está a minha e a sua vida na intimidade com o Senhor?
Elias então traz a memória de Israel, de um altar que foi completamente esquecido, destruído. Este altar estava em ruínas. Esse altar, alguém do povo de Deus já tinha estado ali no Monte Carmelo para adorar a Deus. Era um altar lindo. E tem muita gente que na sua caminhada cristã, no início da sua caminhada, alcançado pela graça de Deus, por essa irresistível graça maravilhosa, Deus o alcançou, e ao longo da caminhada, talvez tenha esquecido de Deus, tenha se afastado de Deus, tenha feito da sua vida apenas um motivo de religiosidade, para não perder esse senso de denominação religiosa, e talvez nesse emaranhado de coisas, você se confunde a espiritualidade verdadeira com essa religiosidade falsa, sem conteúdo, sem profundidade, e talvez tudo isso esteja envolvido com algo importante. O seu altar, o altar do seu coração, talvez esteja em ruínas. Talvez o nosso altar esteja em ruínas, irmãos. E sabe quando o altar está em ruínas? A gente começa a esquecer de Deus, a gente começa a não considerar o temor do Senhor. Nós começamos, irmãos, a tolerar e aceitar as obras da carne que se avolumam na nossa vida. A gente começa a achar de que a gente é o centro e Deus fica na lateralidade da nossa vida, fica na marginalidade da nossa vida. E aí, irmãos, não tem sentido a vida cristã. Talvez seja isso, irmãos. Como está o altar do seu coração? Mas o texto diz que além dele reconstruir este altar, ele então fala ao povo: agora presta atenção nisso, porque vocês fizeram a reza de vocês, vocês fizeram a ladainha de vocês, vocês fizeram as orações de vocês, até o meu dia, nada aconteceu. Agora se afastem, porque agora eu quero orar ao Deus que ouve e responde. E aí então ele pegou um novilho, cortou em pedaços, colocou sobre a lenha onde estava o altar, preparou tudo aquilo, fez um rego em volta do altar, encharcou de água, encheu de água, encharcou o altar de água, tudo molhado. E aí me chama a atenção da maneira pela qual Elias descreve profeticamente esta cena no versículo 34, quando ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. E eles fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego no devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, 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 Senhor. Responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, em letra maiúscula, Yahvé, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse: basta de cochear, basta de ficarmos hesitando entre dois pensamentos, entre esse mundo, entre Satanás, entre a nossa carne e o Deus que nós servimos. Basta isso, chega disso. E então
ele adora ao Senhor, e ele clama ao Senhor, e o fogo cai sobre aquele lugar, e Deus aceita o holocausto, a oferta de manjares deste homem, deste profeta. E aquele ambiente, aquela atmosfera do poder de Deus, de um Deus que ouve a nossa voz e responde a nossa voz, se torna um paradoxo com um Deus em silêncio, um Deus mudo, um Deus que não fala. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, o nosso Deus é Jeová Chamar, o Deus presente estar. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Ele é Jeová, é o Shaddai, o Senhor dos exércitos, o nosso general. Ele é o nosso Deus. Esse Deus, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua súplica e responde com fogo, com a presença do Espírito Santo, para a glória dEle. E aí, tudo muda. A nossa cosmovisão muda, porque mudou a cosmovisão também do povo de Deus. O povo de Deus disse: não quero Baal. O povo de Deus disse: eu não quero os deuses cananitas, porque só existe um Deus, só Ele é Deus, não há outro. Talvez a nossa geração, talvez essa crise que nós estamos vivendo, essa crise de confiança, essa crise de credibilidade nas instâncias do governo, nas instâncias do executivo, nas instâncias do legislativo, nas instâncias do judiciário, esse parco, esse hiato, esse gap, esse intervalo, onde nós estamos mergulhados numa crise de imoralidade, uma crise de corrupção, de vergonha. Está na hora do povo de Deus, com a sua voz profética, declarar que nós servimos um Deus que repudia tudo isso, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus. Meus irmãos, nós não podemos aceitar o que está acontecendo na nossa nação. Nós precisamos nos levantar em oração, com firmeza, com propósito, para que de fato não sejamos religiosos, mas sejamos de fato homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, e que não aceita um país submerso na maldade, na malignidade, submerso numa corrupção terrível, submerso numa violência extrema, submerso num momento onde a nação virou as costas para Deus, onde os próprios pastores, onde os bispos, onde a nossa classe religiosa tem envergonhado a nossa nação com um mau testemunho, que não realmente falam e anunciam o Senhor Jesus Cristo. Está na hora dos homens de Deus terem vergonha na cara e falarem verdadeiramente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não confie em homens, não confie em cavalos e nem em cavaleiros. Nós confiaremos no Senhor, no Senhor, no Senhor. Terceiro argumento que eu vejo nesse texto, que me chama a atenção, está do versículo 30 ao versículo 40. No momento culminante, Elias restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele usa 12 pedras, lembrando que apesar da divisão do reino, entre reino do norte, as 10 tribos, e reino do sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, há algo importante dizer aqui, e que a gente não pode deixar de lembrar: o povo continuava sendo um só diante da aliança de Deus. O coração de Elias não foca em seu próprio poder, você já percebeu isso? Mas na glória de Deus, que o povo saiba que o Senhor é Deus e que Ele está convertendo os corações. Versículo 37, quando o fogo finalmente cai do céu, ocorre algo extraordinário. Ele não consome o povo pecador e idólatra, mas consome inteiramente o holocausto sobre o altar. Esta é a essência gloriosa do Evangelho.
A justiça de Deus é real e sua santidade é um fogo consumidor, mas em sua infinita misericórdia Ele providencia um substituto. Aquele holocausto, aquele novilho que foi esquartejado para ser incenso agradável às narinas de Deus, aponta para uma tipologia de Cristo. O que está dizendo ali, esta cena, é que Jesus, na cruz do Calvário, esse cordeiro sem mácula, também foi para o sacrifício, também foi para a cruz, também foi para a cruz, conhecido como anátema dos homens, uma cruz de vergonha, uma cruz que simboliza a maldição. Tudo isso, Jesus é o substitutivo, é o substituto, para que eu e você não pereçamos. Assim como o fogo desceu sobre o holocausto e não consumiu o povo, assim também Deus usou de misericórdia para comigo e com você, porque o nosso caminho era um caminho de morte eterna, mas Jesus na cruz do Calvário se fez amaldiçoado por mim e por você, se fez vergonha por causa de mim e de você, se fez anátema por causa de mim e de você. E sabe, Deus se alegrou com o coração do povo quando esse povo se voltou para Ele. Deus quer que nós nos retornemos para eles, irmãos, para Ele, meus irmãos. Deus quer restaurar as ruínas do altar do nosso coração. Deus quer restabelecer a sua casa. Deus quer restabelecer o seu casamento. Deus quer restabelecer o seu filho, a sua filha que está longe do Senhor. Deus quer encharcar a sua alma com a sua presença. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Eu quero concluir, amados, que a resposta seja a nossa, como foi a resposta do povo de Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Deus que confronta nossa idolatria é o mesmo Deus que responde com graça. Não desça, meu irmão, não desça hoje à noite deste monte, do Monte Carmelo da sua vida, sem antes entregar ao Senhor as possíveis divisões do seu coração. Que o fogo do Espírito Santo queime em nós, toda a nossa autossuficiência, deixando apenas o ouro de uma fé pura, inegociável, naquele que vive, reina e mantém suas promessas eternamente. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite e que nos faça um povo que declare: só o Senhor é Deus. Podemos dizer isso? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, mais forte, só o Senhor é Deus. Aleluia, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um cântico, e nós vamos cantar aquele cântico, novamente. Você sabe qual é que eu estou falando? Sabe? Qual é o tema? Qual é o título? Tu és Deus. Esse é o cântico que nós vamos encerrar, mas eu gostaria que você cantasse com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque só é Ele que é Deus. E nós vamos cantar e depois nós iremos impetrar a bênção sobre os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar a Deus. No sentido de unidade, você pode dar a mão para a pessoa perto de você. Você pode dar, e se você não conhece, pergunte o nome dela, tá bom? Você pode dar a mão, dê a mão. Você pode dar a mão aqui no corredor também. Você pode dar a mão para a pessoa. Você pode fazer isso. Se aproxime.
Talvez você não saiba quem é a pessoa, mas você pode falar. Qual é o seu nome? Nós somos um povo de Deus, e nós vamos adorar a Deus com esse cântico. Se aproxime, meu irmão, se aproxime. Se aproxime. O sentido de dar as mãos é o sentido de unidade. Não tem nenhum misticismo nisso. É o sentido de que nós somos o povo de Deus, cheio de falhas, cheio de lutas, cheio de problemas. Mas essa noite Deus nos leve ao lugar secreto da nossa alma e digamos: Senhor, restaura o altar do meu coração, restaura a minha vida. Eu quero te adorar hoje, Senhor. Eu não vou abrir mão do Senhor. Eu não vou abrir mão do Senhor. Eu vou viver para ti, Senhor. Dê as mãos. Dê as mãos. Se aproxima. Diga: nós podemos fazer melhor. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, louve o Senhor, todos juntos. ao meu encontro, Ó Deus Todo-Poderoso, diga. já sou mais o mesmo. Diga isso, declare. Tenho um novo canto. Declare ao Senhor. Tu és Deus. O quê? Quem sou eu para negar o seu poder? Declare ao Senhor Deus. Declare ao Senhor, diga. A Ele que me resgatou. Declare. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás, Ele nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Adore ao Senhor. Toda glória. Diga. A Ele que comigo está, E nunca me abandonará. toda honra, toda glória. Tu és Deus. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Quem sou eu para negar o teu poder? Diga. O teu poder. Vive. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me chegou. A igreja, a igreja. A Ele que me resgatou. Toda honra, Mais forte. toda glória. Diga, declara ao Senhor. A Ele que comigo está, Ele nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou. A
Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Uma boa noite, Deus abençoe, e uma semana abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus.